Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente recebe autoridades, políticos, representantes aí da sociedade, que possam debater com a gente, contar um pouco do cenário político da nossa região. É um espaço onde você conhece um pouco mais de quem está no poder, de quem, das autoridades eleitas, do que eles fazem aí para você no dia a dia. Você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E hoje vamos falar com uma dessas autoridades, uma das grandes autoridades políticas do Grande ABC. Ele que já foi um pouco de tudo, já passou por várias esferas aí do cenário político e agora está indo para uma outra jornada, um outro desafio também, mudanças partidárias, enfim, saber muitas novidades aí desse grande político. Aí, a gente tem o prazer de receber aqui em nossos estúdios Clóvis Volpi, ex-prefeito de Ribeirão Pires, já foi deputado estadual, deputado federal, vereador, 2 vezes prefeito, enfim. Vamos conversar um pouco, falar um pouco de Ribeirão, claro, sua cidade berço político aí, quer dizer, berço político, a segunda, né, que ele foi acolhido, que ele também começou em Mauá. Contar um pouco da sua trajetória, um pouco das suas novidades, seus desafios daqui para frente. Fica aí então, o programa Opinião está no ar. Clóvis Volpi, um dos políticos mais experientes do Grande ABC, um dos políticos em atividade aí, mais experientes e, como a gente sempre fala, com humildade, com grande tranquilidade, quer dizer, um dos políticos acessíveis, aí sempre atende a imprensa, atende a sociedade, sempre tem muito a contar pra gente. E hoje a grande novidade, né, que ele está de malas prontas aí para o governo do estado, vai assumir a secretaria adjunta, vai assumir como secretário adjunto de esportes, trabalhar ao lado do ex-prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior, e ele veio contar um pouco pra gente dessa novidade. Prefeito, em primeiro lugar, obrigado por ter vindo aqui em nosso estúdio, é um prazer recebê-lo aqui, poder contar um pouco mais aí da sua trajetória, suas novidades. Prazer ter o senhor aqui, prefeito. Sérgio, prazer é meu, estou aqui à disposição para a gente bater um papo, contar. A gente fica velho, tem que contar história, né? Tô sempre brincando, aí a velhice faz com que a gente saiba muita coisa e a gente vira contador de histórias. Mas eu estou aqui à sua disposição para que você possa noticiar aí tudo isso que está acontecendo mais uma vez na nossa vida. Conta pra gente então, prefeito, como é que foi essa conversa, quer dizer, de onde veio esse convite aí para o senhor, dizer, mais um representante importante aí do Grande ABC no governo do estado, como é que foi essa conversa? Olha, Sérgio, na realidade essa conversa veio com Campos Machado antes da eleição passada. Ele esteve visitando Ribeirão Pires, e aí me fez um convite para que eu o procurasse no dia 13 de janeiro de 2013, numa agenda para que nós tratássemos de política do Grande ABC. Eu achei que isso era até uma brincadeira, mas no dia 13 de janeiro, tinha lá no bloco de agenda dele, eu fui conversar com ele, tomar um café com ele pela manhã, lá onde ele recebe as pessoas, no Maxud. E aí ele começou assim, aquele certo namoro, que se eu tinha interesse em vir para o governo, o que eu iria fazer da minha vida. E eu disse para ele naquela época, isso em janeiro, de que eu iria cuidar um pouquinho da minha vida pessoal. Porque quando você fica 8 anos de prefeito, você perde um pouco a mão para resolver problemas particulares, né? E a tua vida vira uma bagunça. Então eu queria colocar minha vida em dia, minha vida pessoal em dia, gostaria de ter viajado, não consegui. E depois nós começamos a conversar, até que ele me fez assim, muito en passant, um convite se eu gostaria de ir para o governo, que havia uma oportunidade para ajudar o Auríquio lá na questão da Copa 2014. Depois disso veio o convite do próprio Edson Aparecido, que subentende-se que tenha sido do governador. Claro. Houve um entendimento e... o senhor já conhece há bastante tempo, né? O senhor também foi presidente estadual do PSDB. Fui presidente estadual do PSDB, viajei muito com o governador Geraldo Alckmin. Nós tivemos uma boa relação, Sérgio. Quando o deputado estadual, eu fui o relator do plano estadual de desestatização. E o Geraldo Alckmin era vice-governador e era o executor. Então houve um bom relacionamento e depois nós entramos na campanha em 96 dos prefeitos pelo estado de São Paulo. Então nasceu uma amizade muito grande a partir dali, deste período em que eu era deputado e ele vice-governador. E o Edson Aparecido então também me chamou lá no Palácio. Isso tem 40 dias, esse namoro durou mais 40 dias passados. E na quinta-feira
então é que nós decidimos bater o martelo, que eu deixaria o Partido Verde, ficaria sem filiação até para eu me adaptar, né, a essa nova função, e que eu assumiria a Secretaria Adjunto de Esportes do Estado de São Paulo, para servir também de apoio para o Auríquio lá, já que nós também nos damos muito bem, a mesma região. E isso também, de certa forma, me deixou orgulhoso, porque é um up aí que a gente consegue dar na nossa vida. Na verdade, né? não é a primeira vez que tem um namoro aí com o governo do estado, né? No ano passado teve uma conversa, chegou-se a falar em o senhor indo para o DAE, acabou não prosperando, mas, quer dizer, já não é a primeira vez, né, que há uma proximidade do senhor com o governo do estado, né? Olha, na realidade, eu tenho um bom relacionamento, não com o governador, mas com 50% do secretariado do governo. São pessoas que começaram na política comigo, né? Então, quando estava lá o Beraldo, nós começamos praticamente juntos. Hoje o Semeghini, o Zé Aníbal, todo esse pessoal que esteve durante esses 20 anos no secretariado, tanto do Mário Covas quanto do Geraldo, são pessoas que nós nos formamos praticamente politicamente juntos, no mesmo período. Verdade. Então essa relação foi muito boa. E dessa relação é que se aproveitou o Ribeirão Pires, que quando nós conseguimos muita coisa para Ribeirão, em função disso, né? E a possibilidade de ir para o PTB? O senhor disse que agora vai ficar um tempo sem filiação partidária. De qualquer forma, é uma secretaria comandada pelo PTB, o Auríquio, um grande nome do PTB na região, o deputado Campos Machado, liderança do Estado. Mas há um namoro também, há uma conversa. Há um namoro, há uma conversa. Eu que disse que não me sentiria bem sair do Partido Verde. Assim, eu saí do PSDB e entrei no Partido Verde, quando o Partido Verde não tinha nenhum deputado. Eu era deputado federal, o Gabeira tinha ido para o PT, aquela saída do Gabeira. O Domingos, que era o presidente estadual, me fez um convite, embora outros partidos tivessem feito o convite. Eu fui um ousado, né? Porque eu fui presidente de deputado federal de um partido que não tinha nenhum deputado, né? Era uma coisa tão isolada, mas eu fiquei lá por 12 anos, né? E me sinto extremamente ligado também ao Partido Verde. Para que eu não me sentisse assim, eu preciso me sentir bem, né? Então eu conversei com o Campos, falei, Campos, eu preciso de um tempo para me adequar, me adaptar, tenho raízes ainda fincadas dentro do Partido Verde, foi um partido que me possibilitou uma expansão política muito grande também. E eu não quero magoar pessoas, eu não estou saindo assim com raiva de ninguém, nada disso. É uma coisa de oportunidade política e de crescimento político para mim também, que o Partido Verde, eu falei com o Pena, falei com a Regina, não consegui falar com o Mirós, que é o deputado estadual, porque ele trabalha numa secretaria que eu não pude ter acesso na quinta e na sexta-feira, mas de qualquer forma eu falei com as pessoas que me aprovaram há 12 anos atrás, né? Então quer dizer, sai de uma forma, sai de bem aí tranquilo, com o PV, com a Regina, com as lideranças do PV na Não, região. e vinculado ainda a estas pessoas politicamente, né? Agora, o senhor já chegou a conversar com o Auríquio? Quer dizer, quais são os desafios? O que o senhor imagina vai dar para atuar aí? Como é que você vai levar essa sua experiência para a Secretaria de Esportes? Olha, Sérgio, em função da experiência, eu acho que eu posso ajudá-los, né? Ajudar o Estado, ajudar o Auríquio. Eu acho que me adapto bem em qualquer função. Se for uma função política, eu não sei ainda, na realidade, qual é a súmula de atribuição do secretário adjunto. Se ela é só administrativa, se ela tem um pouquinho de articulação política. Eu ainda vou... hoje, principalmente hoje, é que eu devo estar conversando com ele para eu poder me alinhar, né? Mas eu digo a você, eu me adapto facilmente, eu tenho experiência administrativa, tenho experiência também de ações políticas junto com prefeitos, enfim, acho que eu posso ser aí um bom auxiliar para o Auríquio e sei exatamente minha posição, que é uma posição de auxiliar. O titular é o Auríquio, é uma pessoa escolhida, muito bem escolhida pelo governo, pelo PTB, disse isso a ele, né, que foi uma grande oportunidade quando ele foi chamado para secretário. Isso não só para ele, mas para nós do ABC, que começamos a ser respeitados em governos, não é verdade? Cria-se oportunidade para que outros amanhã sigam esse caminho. Mas eu vou servir aí ao Auríquio, eu vou ver o que é que ele precisa e eu vou me adequar e adaptar ao que ele precisar tranquilamente. Com certeza ele sabe disso, da sua competência para poder fazer esse trabalho, e o governador também. Vamos falar um pouquinho de Ribeirão, uma cidade que o senhor governou por 8 anos, não conseguiu fazer seu sucessor, o seu vice-prefeito na época, o Dedé. Que balanço que o senhor faz dos 100 dias aí do prefeito Saulo Benevides? Olha, eu
Eu digo o seguinte, um governo, quando ele é sequencial, você apoia, o teu candidato ganha, ele é muito mais ágil, muito mais ágil. Porque você sai do governo, coloca alguém que é seu e as coisas não ficam paralisadas. Um prefeito inteligente, quando ele ganha eleição e ele não é o indicado daquele que está saindo, ele tem que, na minha opinião, usar a inteligência e ver o que é bom que estava sendo conduzido para não paralisar a máquina. E começa a conduzir e vai colocando a marca dele dentro do governo. O que o Saulo fez foi uma coisa que eu chamo assim de retrógrado, né? Ou seja, paralisou totalmente a máquina com aquela simbologia de fiscalizar os atos do ex-prefeito para responsabilizá-lo, paralisou a máquina. Quando ele paralisou a máquina, para retomar, o custo é 2 vezes maior, o tempo é 3 vezes maior, e essas coisas, o mundo hoje é muito ágil, é muito acelerado, então ele fez aquilo que nenhuma pessoa poderia ter feito, ele paralisou a máquina. Agora, para ele colocar essa máquina novamente, numa velocidade em que ela vinha, né? E na velocidade que ela vinha, ele passou 100 dias, está passando 100 dias sem absolutamente poder fazer nada. Ele ainda está preocupado em saber o que é que eu fiz no meu governo. Se eu fiz coisas boas ou se eu fiz coisas ruins. Se eu fiz coisas boas, vamos isolar. Se eu fiz coisas ruins, vamos ao Ministério Público. E eu acabo ficando do lado de cá, já sou uma certa vítima desse processo e acabo responsabilizando ele por essa regressão do crescimento de Ribeirão nesse tempo. Eu diria para você com muita segurança, tem sido 100 dias ruins para a cidade, isso é que é importante, ruins para a cidade, e que para retomar isso só em 2015 por aí. Porque para retomar o que você paralisa no serviço público é muito custoso para você alavancar novamente, no mesmo ritmo. Você acha que ele ainda está tentando um terceiro turno? Eu acho. Hoje em dia, olha, você pega as outras cidades, não tem ninguém fazendo o que ele está fazendo, né? Você tem que governar com o cérebro, não com o fígado, né? Se você tem órgãos em lugares diferentes do corpo, você vai fazer muita besteira. Eu acho que o fígado do Saulo está na cabeça, né? Então ele está governando com o fígado, e isso é muito ruim para a cidade, sabe? Tem tomado atitudes e ações e criando factoides, né? Para poder levar isso para a população, coisas que não serão realizadas, só para deixar uma marca na prefeitura. Ele vai deixar uma marca na prefeitura, boa ou ruim, mas ele tem que procurar uma marca positiva, né? E isso leva tempo para você encontrar. Mas o fato dele ter mantido 2 secretários que trabalharam na sua gestão, prefeito, como é que o senhor entendeu esse... Olha, ele manteve um secretário técnico e o outro secretário por ações políticas, né? O Paulo, que estava na minha secretaria, ele tinha uma função comigo, que é espetacular. Ele é um bom documentarista, ele documenta as coisas com facilidade, ele apresenta projetos em Brasília, apresenta projetos em São Paulo, você consegue um recurso e entrega na mão dele. O que o Paulo faz? Ele entrega tudo direitinho no governo. Mas eles não deram essa função para o Paulo. Então hoje eu acho que o Paulo de Tarso, que foi um excelente secretário no meu governo, ele está isolado no governo. Porque, eu não sei, né? Talvez porque tenha servido a mim, mas ele é um técnico com ações políticas encaminhadas por mim. O outro é técnico mesmo, é técnico. A Cefama era uma secretaria que absorvia vários serviços. Mas neste momento eu vejo que ele cometeu um outro erro. Ele pegou a Cefama e por comprometimentos políticos e promessas políticas, comprometimento com outros profissionais, ele seccionou a Cefama. Então a Cefama englobava, né, Cicagel, englobava planejamento, englobava todas essas coisas. E ele então, olha, eu vou ficar com este técnico, mas só no licenciamento ambiental. Todos os projetos, planejamentos, ele subdividiu. Quando subdivide, você coloca dentro do mesmo balaio pessoas com pensamentos diferentes. Por isso que a Cefama, ela tinha tudo que se relacionava com o desenvolvimento da cidade, era uma única pessoa que era responsável, que era o secretário. Hoje não. Na própria secretaria, pelo que eu vejo, tem 3 pessoas com pensamentos diferentes, com filosofias diferentes, fazendo o trabalho. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, quer dizer, daqui para frente o senhor prevê um governo com dificuldades? Eu acho que nós não teremos um bom governo em Ribeirão Pires, mas eu gostaria que tivéssemos um bom governo. Né? Porque a cidade, mesmo que você vá disputar a eleição lá na frente, você tem um grupo para disputar a eleição lá na frente, é melhor você pegar uma cidade caminhando positivamente do que você pegar uma cidade lá atrás, no negativo. Né? Porque a eleição
Estas coisas não significam nada em eleição. Verdade. Não significam nada. Agora, prefeito, depois de quase 6 meses aí, eleição em outubro, que análise o senhor faz do próprio resultado, da candidatura do Dedé não ter decolado como se imaginava? Como é que foram os erros aí? Olha, o Dedé não cumpriu os compromissos palavreados conosco. Nós mantivemos o Dedé, o grupo manteve o Dedé, nós tínhamos um grande grupo. Um grupo que não queria o Dedé 100%. Eles tinham outros nomes. Como eu assumi a postura de liderança deste grupo, eu fui convencendo que o Dedé tinha sido, para mim, nos 8 anos, uma pessoa comprometida conosco. Eu não posso dizer o contrário. Durante 8 anos ele teve um comprometimento político conosco e com o grupo. O grupo não aceitava muito, porque tinha desconfianças por algum histórico que eles tinham lá. Mas comigo o histórico... O senhor manteve o grupo coeso? Eu mantive o grupo coeso, o grupo foi junto com ele e o Dedé tinha um compromisso conosco. É que se ele fosse impugnado, nós sabíamos que ele tinha um problema para ser resolvido, e se ele fosse impugnado, ele abriria a mão para que nós escolhêssemos um outro candidato. Já tinha esse nome? Nós tínhamos 3 nomes para ser. A própria Rosi, que era vice, o próprio Nonô, que era do PR, que poderíamos fazer uma nova convenção e colocá-lo, e o próprio pai dele, para usar o mesmo número que ele. Até aí nós nos nós ainda com esse caso, nós ficaríamos com o pai dele. Com o pai dele para ficar com o número 23. Pois ele assumiu esse compromisso conosco e eu disse que não apoiaria ninguém que tivesse impugnado, que seria contra a minha vontade. Ele foi impugnado em Ribeirão, fez com que nós esperássemos ele resolver em São Paulo, demorou em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, 35 dias, e no dia do julgamento nós estávamos reunidos para discutir isso. Quando teve o julgamento, ele perdeu. Ele havia compromissado o grupo de que ele iria ter uma conversa com o Alex em São Bernardo e voltaria para abrir mão para nós escolhermos um outro candidato, fosse a Rosi, fosse o Nonô, ou fosse o pai dele, nós continuaríamos juntos e ele resolveu por conta própria, mas com apoio de parte do grupo, com apoio de parte... Manter a candidatura. A voz contraditória a isso foi a do PCdoB e a minha. E nós dizíamos, nós vamos perder a eleição, porque esta impugnação nós vamos perder em Brasília também. E o que é pior, nós estaríamos iludindo o povo. A partir dali, nós perdemos muitos apoios. Acho que ali o grupo... Não, ali nós já sentíamos que perderíamos. Ali nas pesquisas o Saulo já aparecia com alguma vantagem, né? Então, quer dizer, você acha que isso já foi também um pouco de resultado? Não, o Saulo, nas nossas pesquisas, nós tínhamos lá um sistema de pesquisas praticamente quinzenal, nós tínhamos pesquisas em que nós estávamos, inclusive, na frente. No período em que ele estava ainda seria julgado em São Paulo. Quando passou a julgar em São Paulo, aí nós caímos mesmo. Aí nós já caímos e todos os sintomas... E ali era o momento de trocar, não? Ali era o momento de trocar. Faltavam ainda 40 dias para a eleição e nós trocaria?mos. Ele não daria para vencer, na opinião do senhor? Mesmo com... venceria. Eu acho que com a Rosi nós venceríamos. O senhor acha? A Rosi, acho que foi a pessoa que mais teve ascensão política na cidade. Ela era muito dinâmica, ela começou a ter o povo já tinha uma atração assim, de que ela seria a grande oportunidade de nós termos continuidade no governo. O senhor se arrepende de ter escolhido o Dedé? Não, eu acho que tudo que você faz na vida você não pode ter arrependimentos. Eu fiz porque eu dei minha palavra e eu cumpri minha palavra. O que eu me arrependo foi quando ele decidiu abrir mão do processo contra o Saulo. A partir dali, então, eu tenho esse arrependimento. Eu disse assim, não valeu a pena eu ter conduzido um grupo, para apoiar uma pessoa que depois da eleição feita, em troca de alguns favores, ele larga um grupo extremamente forte, que se sacrificou por ele para fazer um pequeno acordo com o governo eleito. Ele, se não faz isso, ele seria o grande ídolo político e o grande líder político da cidade nos próximos 20 anos. Seria o líder da oposição aí nesse momento? Seria o líder da oposição. E eu dizia isso a ele. Você vai ser o grande líder da oposição. Mas ele escolheu um caminho, o pior caminho na política, ele escolheu. Romper com um grupo. Não era romper com o Clóvis. Não era romper comigo. Ele rompeu com o Nonô, ele rompeu com o PCdoB, rompeu com o DEM, rompeu com o PTB, ele rompeu com todos os partidos que fizeram a aliança para ele, que se juntaram para eleger. Aqueles votos que ele teve não são votos do Dedé, são votos do PCdoB, que tem, bem ou mal, 2.000 votos na cidade. São votos individualizados meus, que fiz campanha para ele, são votos da Rosi, que fez campanha para ele, votos do PTB, do DEM.
Ele rompeu com este grupo. Você acha que isso é uma traição? Ele traiu esse Eu acho grupo? que ele traiu o grupo. Eu estou no grupo. Então, isso é uma coisa drástica. Eu nunca vi isso em política, né? O cara que te tira da disputa, você vai lá e perdoa o cara e retira a ação. Eu nunca vi isso. Foi a coisa mais engraçada que eu vi. O senhor não conversou mais com ele? Nunca mais falei com ele. Nunca Gostaria mais de conversar não, até para... Não, absolutamente não. Não gostaria. Ou seja, um rompimento, ou seja, Olha, carrega uma assim, mágoa de fato. faz de conta que foi um rio que passou na minha vida. Eu estava lá, apareceu, entrei nesse barco, o barco furou e afundou. Eu nunca mais quero. E 2016? Esse 2016, grupo, dá para ter esse grupo unido eu de acho novo? que esse grupo se mantém. Eu vou dizer uma coisa muito, muito boa para você aqui. O PR, que tem o Nonô, hoje nós temos escritórios conjuntos. As atitudes que eu tomei aqui para sair do PV, o Nonô participou da reunião comigo. Foi a primeira pessoa que eu anunciei, porque quando você tem um grande parceiro, você não pode achar que faz as coisas isoladas. Eu não estou sendo convidado por uma ação de um progresso meu. Isolada, né? Para que eu tivesse chegado onde eu cheguei, eu confesso a você, muita gente me ajudou. Então eu comuniquei ao Nonô, que era a pessoa que mais está próxima de mim, e marquei um jantar para terça-feira, para hoje à noite, Hoje à noite. com os vereadores, para que eu anuncie aos vereadores do nosso grupo e aos outros, se quiserem ir, para que nós possamos dizer o seguinte: olha, eu estou indo e estarei à disposição de vocês. Claro. Esta conquista não é a conquista do Clóvis ao longo de 40 anos, é uma conquista de quem me ajudou há 40 anos. Dentro dessas conquistas está o vereador Ivan de Mauá, por exemplo, está comigo há 50 anos, nós somos amigos há 50 anos. Verdade. E que ele sempre me ajudou, nunca saiu candidato enquanto eu era candidato. Você tem que respeitar essas coisas, não é verdade? Para finalizar então, prefeito, nosso tempo está se esgotando, teríamos aqui assunto para... Muita história, né? Muita história, certamente. Mas é a pergunta que todo cidadão, todo eleitor de Ribeirão Pires faz, deve estar fazendo nesse momento. O nome de Clóvis Volpi estará na urna em 2016? Olha, eu acho que eu vou ter problemas com a lei de ficha limpa, sabe, Sérgio? Eu, quando tomei a decisão de fazer coisas, sabia que não podia pagar, e eu deixei uma dívida mesmo com fornecedores de 22 milhões, Sérgio. Não deixei 40 milhões, claro. Porque lá tem PASEP, que não é meu, lá tem Caeter Richards, que não é meu, que está no orçamento direitinho para pagar há mais de 10 anos. Cada ano você faz o orçamento. Eu deixei, de fato, essa dívida, não consegui pagar, a receita caiu da cidade. Mas eu não podia deixar de transportar criança, eu não podia deixar de comprar remédio, eu não podia deixar de coletar o lixo, eu não podia deixar de transportar doentes. Foram estas as dívidas que eu lamentavelmente não pude pagar. Mas todos os credores sabiam. Eu não deixei obras sem pagar. Eu não fiz coisas supérfluas para não pagar. São serviços feitos imprescindíveis à comunidade que eu assumi o risco. Então eu vou ter que me defender no Tribunal de Contas, vou ter que me defender no Ministério Público, e eu acho muito difícil que eu tenha essa possibilidade, porque as leis hoje, além de serem rígidas, o que é bom, é muito difícil você se livrar disso, e por qualquer coisa você fica inelegível. Eu não tenho intenções de ser candidato. Mesmo que o senhor consiga resolver esse problema? Se eu conseguir resolver, e eu vou te contar uma história. Um dia, eu acho que eu tenho um minutinho para contar essa história. Claro. Eu estava recebendo um prêmio, tinha um senhor de 75 anos, 5º mandato, numa cidadezinha de Goiás. Eu disse: mas o senhor nessa idade quer ser candidato ainda? Ele falou assim: sabe o que é, Volpi? Você vai passar por isso. Quem faz você voltar é o inimigo. Porque ele fala tão mal de você que você acaba voltando para ganhar dele. O velhinho de 75 Significa anos... que o senhor ainda tem muito vigor, muita vontade de poder disputar com o Saulo aí. Eu estou vontade de pijama. Não falta. Vontade de conhecimento, né? E eu tenho mais que ele. Isso eu tenho certeza que eu tenho mais que ele. É assim, né? Ele fica bravo quando eu digo assim, pô, ele diz assim: eu vou ser o melhor prefeito que passou nessa cidade. Não vou fazer alusão aqui à ex-prefeita, porque é muito minha amiga e eu tenho muito respeito pela Maria Inês. Nós disputávamos e tínhamos lisura, né? Mas ela saiu de lá muito mal, no segundo mandato. Primeiro mandato muito bom, segundo mandato muito ruim. Não por culpa dela, por culpa da economia. A economia fez a Maria Inês ser sacrificada. Eu digo assim: você vai sair pior do que a Maria Inês, você vai ser execrado, né? E ele fica bravo, porque eu escrevo isso no Facebook e tal, e falo para os amigos dele: vocês vão ser execrados da cidade, né? Enxotado, né? Então, mas por vontade, se o senhor puder, se o senhor tiver condições... Não, vontade não.
Sérgio. Não tem vontade? Não tenho vontade. Eu vejo tanto, olha, eu vejo o Guto, que eu acho que eu gostaria de ter alguém herdeiro da minha veia política. Eu vejo a professora Rosi dinâmica, trabalhando. Eu vejo o Nonô, um cara preparado para ser prefeito. Os três. Eu vejo o Jorginho da autoescola, que está um bom vice-prefeito, que está lá. Eu vejo o Murak como uma pessoa que também fez uma carreira boa e que tem experiência e não fariam loucuras. Então, e eu acho que eu tenho que ser escada nesse momento. Mas estará à frente de um grupo, quer dizer... Isso estarei. É assim, eu faço questão. Aí, peraí, agora tá mesmo. Assim, ó, eu faço questão, eu quero ajudar a pilotar esse negócio aqui. Tá certo. E vou dizer mais, você pode escrever aí, 2016 nós ganhamos a eleição lá. Vamos aguardar certamente. Vamos acompanhar com muita ansiedade aí. E o senhor falou algo inédito, né? Acho que o primeiro político que reconhece que pode ter problemas por conta da lei da ficha limpa. Isso não é comum. Eu não fiz nada animal, não. Não, sim, mas de qualquer forma a classe política não reconhece. Normalmente responsabiliza o Poder Judiciário, só reconhece, sabe de que não teve como fugir disso. Foi com muita lucidez, sabe? Claro. Eu tinha que tomar... É assim, o governo você faz com medo ou com ousadia? Verdade. Se eu tivesse medo, eu poderia ter morrido alguém por falta de remédio. Né? E eu jamais passaria pela minha cabeça fazer isso. Se eu tivesse medo, eu não transportaria as crianças. Se eu tivesse medo, eu não transportaria os doentes. Eu dizia, olha, não tem dinheiro e tal, acabou dinheiro para gasolina, acabou isso, acabou aquilo. Não, eu dizia assim, eu não posso deixar esse povo aí. Tá certo. Todos podem pegar a minha dívida. São serviços fundamentais, essenciais para a comunidade. Tá certo. Prefeito, muito obrigado mais uma vez, boa sorte nessa sua nova empreitada aí, certamente vai ajudar muito o secretário Auríquio nesse desafio aí, e também o senhor tem espaço aberto aqui sempre que o senhor quiser dar um recado, falar com a sociedade, falar com o eleitor, falar com o morador do Grande ABC. Obrigado mais uma vez, boa sorte aí por esse novo desafio. Obrigado pela oportunidade, um abraço. Um abraço. E um agradecimento especial a você, internauta, que nos acompanha sempre aqui no seu DG ABC TV. Você sabe, pode participar, dar a sua opinião, dar a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, pelo dgabctv, @dgabc.com.br. Eu aguardo o seu e-mail, o seu contato. Eu aguardo também você na nossa próxima edição do programa Opinião, na próxima terça-feira. Muito obrigado e até lá.